Quero fazer nesse vídeo uma breve revisão sobre o que eu já gravei aqui no canal sobre morfologia. E eu já tratei sobre sincronia e diacronia, capítulo 1, e também sobre o problema da palavra. Ou seja, os primeiros dois capítulos deste livro aqui, que hoje eu estou apenas com o material impresso dele. Não estou com o livro em mãos, não peguei ali na estante. Mas como é só uma revisão, né, então não tem problema. Na verdade, eu não quis buscar ali na estante, estava meio distante hoje aqui. Mas enfim, eu tenho ele aqui, que é um material que eu acabo utilizando em sala. Ó. Eu xeroquei, né, os capítulos. Mas de quem que é esse livro, afinal de contas? Walter Cady, sobre os morfemas do português. É um livro bem pequenininho, tem vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar lá no final eu fazendo a apresentação deste livro. E é um livro que a professora está utilizando, inclusive, na matéria de morfologia do português. O nome da matéria é certinho, inclusive. Agora, hoje eu estou com o conteúdo programático aqui. Estou com a ementa, né? O nome da matéria é Estudos Morfológicos e Lexicais. Beleza? Então, vamos lá. Uma revisão do primeiro e do segundo capítulo deste primeiro livro que a professora está utilizando nesta disciplina. São outros livros, são vários, na verdade. Mas o primeiro que ela está utilizando é este. Então vamos lá, capítulo 1, sincronia e diacronia. Sincronia e diacronia são dois conceitos extremamente importantes, eu ia dizer relevantes, mas lógico, todos são relevantes, mas são muito fundamentais no estudo da linguística. Que basicamente, antes mesmo de entrar no texto, e eu já estou utilizando esses vídeos como forma de revisão mesmo para a prova, porque logo terei prova desta disciplina, semana que vem eu acho, dia 17, então já estou tentando puxar de cabeça aqui essa diferença entre sincronia e diacronia. Eu me lembro que sincronia e diacronia tem relação com o estudo dos fenômenos linguísticos no aqui e agora, ou então do ponto de vista histórico. O que aqui significa? Que você pode estudar algum fenômeno linguístico, sei lá, estou até procurando papel aqui, palavra você. Você pode estudar a evolução histórica dessa palavra, ou desenvolvimento histórico dessa palavra ao longo dos anos, né? Não sei como que era lá atrás, mas nem sempre você foi você. Então, sei lá, era vós me ser, vossa mercê, algo assim. Quando você, então, estuda essa palavra, ou quer entender essa palavra do ponto de vista histórico, o nome que se dá para isso... o nome do livro certinho, olha só. Cadê? Morfemas do português, Walter Cady, esse que eu estou utilizando. Porque como eu estou só com o texto, então não tem aqui a capa, né? No próximo vídeo eu trago o livro aqui, mas ele já tem vídeo aqui no canal, né? Então tem essas duas visões de sincronia e diacronia, né? Então um deles, sincronia no caso, né? Diacronia no caso, né? É quando você, então, compara ou verifica a perspectiva histórica daquela palavra, o que ela era lá atrás e o que ela é hoje. Isso é diacronia. Enquanto que sincronia é o simultâneo, ou seja, você está tentando entender o fenômeno linguístico, ou está tentando observar no aqui e no agora, e não o que aconteceu lá atrás, ou o que fez a palavra chegar até onde ela está. Mas, vamos no texto, né, para a gente ter certeza. Sincronia e diacronia. Considerando-se que uma língua é o resultado de evoluções ocorridas ao longo dos séculos, podemos enfocá-la de dois pontos de vista... deixa eu ajeitar a câmera. Dois pontos de vista diferentes. Ou fixamos-nos no estado atual, com preocupações marcadamente descritivas, enfoque sincrônico. Então, veja bem, se observa o fenômeno linguístico no aqui e no agora, apenas descrevendo, isto é sincronia. Ou procuramos compreender-lhes o processo evolutivo, acompanhando-a desde as mais antigas fases até hoje, o que se torna tanto mais realizável quanto mais dispusermos de documentos escritos da língua em questão. Isto é um enfoque diacrônico na história. Não julguemos, todavia, que a utilização de uma ou outra postura seja uma mera questão de escolha. Sincronia e diacronia podem contrapor-se quanto a métodos e resultados. Tomemos a títulos de ilustração o verbo pôr.
Nossas gramáticas consideram-no como uma anomalia da segunda conjugação. Uma anomalia da segunda conjugação. Existem as conjugações are, ir. Então aqui ele está nos dizendo que por é uma anomalia da segunda conjugação. Porque não existem 4 conjugações, só 3. Todos os verbos, né? Ó, falar, fazer, hear. Então veja aqui, ó, are, ir. Nossas gramáticas consideram-no como uma anomalia da segunda conjugação, ou seja, er. Por quê? Realmente a evolução histórica da língua portuguesa confirma esta observação. O verbo ponere, eu não sei ler em latim, tá? Então estou aqui às cegas. O verbo ponere em latim evolui normalmente para por em português. Por isso que ele diz que é uma anomalia da segunda conjugação, porque no latim é ponere, uma coisa assim. Conforme se pode observar na cadeia evolutiva. E aqui então é interessante que olha só a cadeia evolutiva e como se escreve isso, né? Ponere, daí tem um símbolo, ponere, poner, poer, poer e por. Isso aqui é diacronia. Estas diferentes formas são decorrentes de transformações fonéticas bem caracterizadas através dos séculos e suficientemente explicitadas em nossas gramáticas históricas. Não é nosso objetivo aqui especificar os detalhes esclarecedores das etapas apontadas. Interessa-nos, sim, mostrar que poer, da segunda conjugação, evoluiu para por, e que vestígios da antiga forma poer encontramos em adjetivos como poente e poedeira. Podemos, entretanto, chegar à mesma conclusão se dispensarmos a explicação histórica e fixarmos no funcionamento do português atual. Observemos, por exemplo, que algumas das formas conjugadas do verbo por apresentam a vogal temática e da segunda conjugação. Pusemos, pusera, pusesse. Acrescente também que as 3 conjugações do português constituem paradigmas caracterizados pelo fato de serem representados por vários verbos pertencem à primeira conjugação, verbos como amar, cantar, falar, etc. Beber, comer, correr. Ilustram a segunda conjugação. A terceira conjugação é representada por verbos como existir, partir, sumir. Aquilo que eu falei, né? De are, ir. Ora, verbo em or só temos um, por, que dá origem a derivados como contrapor, decompor, repor. Portanto, o verbo por não constitui paradigma para os demais verbos acima mencionados. Paradigma no sentido de que é um modelo. Então, ele não pode ser considerado um paradigma para os verbos acima mencionados, porque isso acontece ali, não é recorrente. Essas observações podem levar-nos a crer que, afinal, a escolha de uma posição sincrônica ou diacrônica é indiferente, visto que ambas conduzem ao mesmo resultado. Notemos, contudo, que nem sempre o resultado é o mesmo. Sirva-nos de exemplo o verbo comer. Em latim, o verbo correspondente a comer é edere, com radical ed. No presente do indicativo, algumas formas desse verbo se confundiam com o verbo esse. Ao lado de edo, edis, edit, haviam as variantes edo, es, este. Com o objetivo de diferenciar mais esses 2 verbos do latim vulgar da Península Ibérica, antecederá o primeiro de um prefixo cum, que exprime companhia, e o resultado comedre, em virtude de uma série de transformações fonéticas, produzirá a forma comer. O cotejo de comer, com comida, comilança, comilão, conduz-nos à conclusão de que o radical comum a essa série é com, diferentemente do radical latino ed. Então aqui um caso que me mostra que houve muita evolução ou variação para o latim, ao contrário do exemplo anterior que ele estava utilizando o latim. Este exemplo permite-nos constatar que nem sempre os enfoques sincrônico e diacrônico levam às mesmas conclusões. De um ponto de vista metodológico, é aconselhável, portanto, que se separem as 2 posições. Adotaremos ao longo dessa exposição do livro, né, uma postura sincrônica, ou seja, do aqui e agora, com relação a alguns aspectos da morfologia portuguesa, porque acredita-se que o conhecimento dos mecanismos de funcionamento de uma língua no seu aqui e agora deve anteceder as explicações de caráter histórico. Esse é o ponto de vista do escritor do livro. Indiscutivelmente necessárias esclarecedoras, mas que devem ser invocadas num segundo momento. Então aqui vai da escolha, né? Se é mais importante o diacrônico ou sincrônico. Eu não sei o que dizer. Talvez seja mais importante o diacrônico. Não sei.
Então tá, isso aí é o primeiro capítulo sobre sincronia e diacronia, então, o entendimento do que seja análise do fenômeno linguístico de uma perspectiva diacrônica ou sincrônica. Diacrônica é quando se observa a perspectiva histórica, a gramática histórica, linguística histórica de uma palavra, enquanto que sincronia se observa o fenômeno linguístico e sua explicação na sua descrição no aqui e no agora. Este é o capítulo 1 deste livro. Então vamos para o capítulo 2, que é curto e já finalizando o vídeo de hoje. Semana que vem já começa então o capítulo 3. O capítulo 2 tem o título O Problema da Palavra e traz alguns subtítulos como palavra e unidade acentual, palavra e homonímia e palavra e lexia. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, eu nem sabia que existia isso, sabia? E olha que eu estou atualmente formalmente no 6º período de letras, mas como eu estou fazendo poucas disciplinas, algumas por semestre, então na verdade eu estou no 4º período. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, LGB é a morfologia, e eu não sabia que existia até então, né? Nomenclatura gramatical brasileira, LGB. A morfologia deve ocupar-se das palavras quanto à sua estrutura e formação. A morfologia deve ocupar-se das palavras quanto à sua estrutura e formação, bem como quanto às suas flexões e classificação. Concentrando-se a morfologia na palavra, é necessário, inicialmente, que levantemos e discutamos algumas propostas de caracterização deste elemento. Ainda segundo a NGB, a palavra considerada do ponto de vista fonético como constituída de fonemas e sílabas e provida ou não de tonicidade, recebe a designação de vocábulo. Então, o que é um vocábulo? É uma palavra que, do ponto de vista fonético, constitui-se de fonemas e sílabas e provida ou não de tonicidade. Isso recebe o nome de vocábulo. Já a palavra é a denominação mais adequada se enfocarmos o ponto de vista semântico do significado em si. Então, um vocábulo é quando existem fonemas, sílabas, provida ou não de tonicidade. Já o ponto de vista do significado em si utiliza a palavra ou o termo palavra, né? Mais adequada para enfocarmos o ponto de vista semântico. Não levaremos em conta aqui esta distinção. Eu já adianto então que no texto coloca-se como sinônimo, como a mesma coisa, vocábulo e palavra. E os dois termos serão utilizados como sinônimos. Apresentamos a seguir alguns critérios com vistas à caracterização das palavras, assinalando as dificuldades correspondentes. Beleza, então, intro, né, isso aqui. Agora vamos, de fato, ao primeiro o problema da palavra em si, que até o momento entendemos a diferença entre vocábulo e palavra. Palavra é mais do ponto de vista semântico, enquanto que vocábulo entende a sua estrutura, né? Ou seja, fonema, sílaba, tonicidade ou não. Palavra e unidade acentual. Tomemos, por exemplo, um critério fonético. A palavra seria uma unidade acentual, um conjunto marcado por um só acento tônico. Então, esta é a definição ou critério fonético. A palavra seria uma unidade acentual, um conjunto marcado por um só acento tônico. Não há dúvida de que mármore, xícara, café correspondem ao critério proposto pela fonética. Então, mármore, um acento tônico, ma. Xícara, mesma coisa, xi. Café é café, corresponde ao critério proposto. Contudo, uma expressão como o chinelo também satisfaz a exigência acima. A preposição com e, o artigo definido, o são átonos e o substantivo chinelo é paroxítono. O grupo apresenta um só acento tônico, mas não constitui uma palavra do ponto de vista gráfico, o chinelo. Em resumo, existem unidades acentuais que não são palavras. Esse critério fonético revela-se parcial e, portanto, insuficiente. Então, ele começa aqui nos dizendo que esse critério fonético não é suficiente para a definição do que seja palavra. Vamos para o segundo. Palavra e homonímia, que é o segundo assunto ou tópico deste capítulo sobre o problema da palavra. Se procurarmos caracterizar a palavra sob o aspecto semântico, os casos de homonímia revelar-se-ão problemáticos. Consideram-se homônimas as formas linguísticas de mesma estrutura fonológica, porém inteiramente distintas quanto ao ponto de vista significativo. Poderíamos afirmar que manga, nos seus diferentes significados, é uma só palavra, ou haveria tantas palavras manga quanto os diversos significados correspondentes? A resposta é menos simples do que parece, basta levar em conta as divergências dos dicionários relativamente à solução do problema. Acrescente-se ainda que o fato de a palavra ter um sentido utilizado dentro de um contexto específico, frasal, textual, o que gera o fenômeno da polissemia, possibilidade de variações no sentido de função dos diferentes contextos, impede o estabelecimento de limites claros entre esta última e a homonímia. E por fim, o último problema da palavra e lexia.
Deixa eu só ver aqui, 11, 12, né? 12, 12, 12. Eu acho que eu não vou conseguir gravar nesse vídeo, que ele já está enorme, né? No próximo vídeo eu continuo então sobre palavra e lexia. Apenas vou começar aqui, ó. Vejamos se o conceito de lexia proposto por Bernard Potier pode ser-nos de alguma utilidade para a caracterização do vocábulo. Deixa eu ver se dá tempo. 12. Esses vídeos aqui são para estudo, né? Segundo o autor, entende-se por lexia... Vou tentar terminar, tá? Então talvez esse vídeo corte no meio antes de terminar, mas daí vai ficar assim mesmo. Entende-se por lexia a unidade lexical memorizada. Dentre os diferentes tipos de lexia, destacam-se aqui as lexias simples e as compostas. Potier propõe alguns testes formais para a determinação de lexias, dos quais um dos mais operatórios é o de não separabilidade dos elementos componentes. Aplicando-o ao substantivo composto guarda-chuva, por exemplo, notemos que qualquer modificador acrescentado a esse substantivo não pode romper o grupo em questão. Guarda-chuva novo, por exemplo, novo guarda-chuva, guarda-novo chuva, construção inaceitável, guarda-novo chuva, mas guarda-chuva novo ou novo guarda-chuva, ok. Não é o que se observa com um vocábulo como obedecerei. O acréscimo de um pronome pessoal oblíquo a esta forma verbal acarreta a separação de seus elementos constitutivos, obedecer-te-ei. Assim sendo, obedecerei não seria uma lexia, embora possa ser reconhecido como uma palavra. Assinalemos, contudo, que se não podemos estabelecer correspondência automática entre palavra e lexia, simples, como ilustrou o exemplo acima, o teste de não separabilidade permite-nos levantar um grande número de compostos não adicionalizados. Sirva-nos de exemplo a expressão casa de detenção. Qualquer adjetivo a ela acrescentado não pode ocupar a posição interna relativamente ao grupo. Casa de detenção abandonada, casa abandonada de detenção, construção inaceitável. Ora, o comportamento da casa de detenção é o mesmo do grupo guarda-chuva acima apontado. São, portanto, dois exemplos de substantivos compostos. Os critérios apresentados nesse capítulo não são os únicos possíveis. Revelam, todavia, a complexidade que caracteriza a palavra e, por conseguinte, as dificuldades de elaboração de uma morfologia baseada nesse elemento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje sobre o problema da palavra, né? Quais os problemas que envolvem o estudo da palavra em si de forma bem básica. No próximo vídeo quero começar o capítulo 3 sobre a segmentação morfemática. Valeu, dá uma olhada no vídeo passado onde eu tratei um pouco sobre este livro que estou construindo essa playlist, que estou utilizando, né, na construção desta playlist introdutória sobre morfologia por aqui. Morfologia do português. Valeu.